Oi, gente, vamos falar sobre imunidade adquirida. Aqui a gente vai ter uma visão geral da imunidade adquirida para nos vídeos subsequentes a gente falar em detalhes sobre ela, tá bom? Vamos lá. Uma resposta imune adaptativa é induzida quando uma infecção domina os mecanismos de defesa inata. O patógeno continua sua replicação e acumula antígenos. A presença do patógeno e as mudanças no ambiente celular decorrentes da própria imunidade inata ativam a resposta imune adaptativa. A gente tem ali a resposta imune inata, que é feita das barreiras epiteliais, fagócitos, células dendríticas, o sistema complemento, que é um sistema proteico, as células NK. Então, elas ali estão agindo e não estão conseguindo conter, debelar a infecção. Aí, até 12 horas, a imunidade inata age, depois entra de 1 a 7 dias a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa, ela vai entrar com linfócitos B, linfócitos T, que tem dois tipos de proteína, linfócito T, a CD8 e a CD4, e existem subtipos de CD4, que a gente vai ver mais para frente. Então, a resposta imune adaptativa é uma resposta mais específica. Não que a inata não seja específica. Se ela não fosse específica, atacasse tudo, ela atacaria o nosso próprio organismo. Não é o caso. Ela ataca o que não é próprio, ok? Vamos lá. Aqui, para frisar bem, a resposta imune inata ataca DAMPs, que é sinônimo de lesão, e PAMPs, que são antígenos em comum com determinada espécie de patógeno. Então, ela não é específica para aquele determinado patógeno, o S. aureus, por exemplo. Ela é específica para determinado grupo de antígeno compartilhado entre patógenos, entende? Ela é pouco específica, mas especificidade ela tem. A imunidade adquirida, ela tem primeiro o linfócito T e B naive, que eles não estão ativados, células dendríticas que vão apresentar esses antígenos, órgãos linfóides, onde vai acontecer o desenvolvimento e amadurecimento das células de defesa, os linfócitos já ativados, não mais naive, e respostas celulares e humoral feita por esse tipo de célula. Completando o desenvolvimento no timo, as células T entram na corrente sanguínea. Então, depois que elas completam o amadurecimento lá no timo, elas vão para a corrente sanguínea e vão ficar circulando entre o órgão linfóide periférico, a circulação e os tecidos. Ela vai ficar fazendo essa recirculação até encontrar o antígeno. Veja bem, a gente já nasce com um determinado número de linfócitos específicos. A gente não faz essa especificidade quando ele é ativado. Ele já é específico para determinado antígeno antes. E ele só vai ser ativado se encontrar aquele determinado antígeno. Eu não lembro se é 10 elevado a 7 a 10 elevado a 11 tipos de linfócitos diferentes. Ele só não está clonado, né? Ele só vai fazer expansão clonal depois que ele for ativado, e aí sim ele vai ser ativado e desenvolver uma resposta imune contra determinado antígeno específico, tá bom? Os órgãos que a gente tem são os órgãos linfóides primários ou centrais, que é a medula óssea e o timo. Medula óssea, que o B termina o seu amadurecimento, e timo, que o T termina o seu amadurecimento. E os órgãos periféricos, que são os linfonodos, né? Órgãos linfóides periféricos e tecidos, ok? Aqui a gente tem o timo, a medula óssea, que são os órgãos linfóides primários, e temos aqui os periféricos, de um lado os periféricos, ok? Nós temos aqui a linhagem, né, o desenvolvimento desses linfócitos, o precursor comum. Depois esses linfócitos vão ser amadurecidos, medula óssea e timo, linfócito B imaturo, linfócito T imaturo. Depois eles vão fazer a recirculação, ser ativado e ficar circulando entre esses órgãos aqui até encontrar o antígeno específico. Nós temos aqui os tipos de células do sistema adquirido, que é o linfócito B,
tá? Ele vai, quando reconhece um organismo, ele vai gerar anticorpos que vão neutralizar, né, neutralização de micro-organismos, vão induzir a fagocitose e ativação do complemento. Temos os linfócitos T auxiliar, que vai entrar em contato também com esse antígeno, vai fazer citocinas que vão ativar macrófagos, né, para fagocitose, para destruição, vão gerar em processos inflamatórios, que é chamar outras células de defesa, ativação e proliferação de linfócitos T e B. Linfócitos T citotóxicos, eles vão reconhecer antígenos específicos através do MHC de classe 1 e vão induzir a morte celular. E temos os linfócitos Treg, que eles vão fazer supressão das células de defesa. Eles vão cessar a resposta imune. Porque se não cessa a resposta imune, o organismo vai acabar indo a óbito, morrendo, né? Para participar de uma resposta imune adaptativa, uma célula T virgem deve encontrar seu antígeno específico, apresentado por uma célula APC, uma apresentadora de antígeno. A célula T irá se proliferar e diferenciar-se e vai adquirir novas atividades que contribuem para a remoção do antígeno. De célula T, como eu já falei, a gente tem dois tipos de proteína, a CD8 e a CD4. A CD8 ativada é o linfócito T citotóxico, né, repetindo, e aqui a CD4, sem ser naive, já ativada, pode se diferenciar em TH1, TH2, TH17 e a Treg, que é responsável pela supressão do sistema imune quando já acabou o processo infeccioso. Aqui a gente tem um bar. Aí você me pergunta, por que você botou um bar nessa aula? Eu gosto de bar? Não. É porque o linfonodo é como se fosse um bar. O linfonodo é onde todo mundo se encontra. Igual a Grey's Anatomy. Não sei quem vê a série Grey's Anatomy, mas quem vê vai lembrar. Grey's Anatomy, todo mundo se encontra no bar, né? Pelo menos no início, eu só vi até o meio, mais ou menos. Mas enfim, aqui é onde o linfonodo, é o linfonodo, e é lá que as células de defesa vão encontrar os antígenos e vão encontrar as APCs também. Então é lá onde todo mundo se encontra. Vamos ver isso com mais detalhes. Essa imagem é muito interessante porque mostra a circulação, o vaso sanguíneo, o vaso linfático e os linfonodos, né? É o tecido periférico local de infecção, né, da inflamação. Então, o que acontece? Esse antígeno vai acabar no linfonodo, ali, nesse segundo linfonodo. No primeiro, a gente vê a célula T naive circulando, né? Chega no primeiro linfonodo, não encontra o antígeno. Quando chega no segundo, ela encontra. E aí, ela é ativada e vai depois para o local, novamente para o local de infecção, fazer a atividade dela. Aqui a gente tem uma diferenciação entre a imunidade humoral e entre a imunidade mediada por células. Em termos de micro-organismo, a humoral, o linfócito B, é micro-organismo extracelular, tá? Na imunidade mediada por célula, o TCD4 é micro-organismo já fagocitado pelo macrófago. E no TCD8 é micro-organismos ou patógenos intracelulares, vírus, por exemplo. Os linfócitos respondedores, né, eu acabei de dizer, linfócito B ali na imunidade humoral, TCD4 e T citotóxico na imunidade mediada por célula. O mecanismo efetor da imunidade humoral é o anticorpo, né? No TCD4 é a ativação, a potencialização dos macrófagos, da fagocitose. E aqui no TCD8 é levar uma célula que esteja infectada à apoptose. Aqui a gente tem os tipos de célula dendrítica, mas para a gente encurtar a conversa, porque vai ter isso no vídeo subsequente, em detalhes, as principais células dendríticas é macrófago, linfócito B e célula dendrítica. Então, essas são as células APCs. A célula dendrítica é considerada uma célula APC profissional porque ela expressa tanto o MHC de classe 2 como o MHC de classe 1, ok?
Gente, é isso aí. Obrigado pela audiência. Tchau.